Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. Vocês já perceberam que diminuiu bruscamente as propagandas infantis e os programas infantis? Já pararam para pensar por que isso aconteceu? Hoje eu vou explicar um pouquinho disso. Aliás, o nosso canal não fala só de rock e cinema, fala de anos 80 também. E isso tem tudo a ver com os anos 80. Então, quer saber mais um pouquinho? Roda a vinheta. Fala galera, mais um vídeo aqui do The Informeto e hoje eu vou tocar num assunto meio polêmico, né? Do porquê que diminuiu bruscamente os programas infantis e principalmente as propagandas infantis. Você já percebeu que praticamente extinguiram isso da televisão brasileira, com raras exceções ali do Bom Dia e Companhia, né? Ou dos programas da cultura? O restante dos canais não passa mais programa infantil e nem propaganda. E hoje eu vou explicar por quê. Uma resolução de número 163 do CONANDA estabelece que não podem ser utilizados elementos abusivos e sequência, o que deve ser considerado como abusivo. Uso de linguagem infantil, efeitos especiais e cores em excesso. Uso de trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por crianças. E representação de crianças nas propagandas. São várias leis, são vários itens, né, que eu até pesquisei aqui, mas basicamente eu vou resumir para vocês o que não pode. Então, o que não pode hoje? Não pode linguagem infantil dirigida à criança, não pode recursos estéticos do universo infantil, como visuais coloridos, personagens de animações e jogos, não pode associação de produtos a personagens com apelo infantil, apresentadores, cantores e personagens mirins fazendo propaganda desses produtos, e também não pode produtos com ofertas de brindes e colecionáveis. Ou seja, não pode um monte de coisa, né? Antigamente, né, principalmente nos anos 80, principalmente nos anos 80, onde foi o boom de propagandas aqui no Brasil em relacionados à criança, a gente via comerciais fantásticos. A gente pode pegar o pessoal que coleciona bonecos, né? Principalmente a linha do He-Man, do Thundercats, entre outros. A gente vê ali comerciais muito bem elaborados, a linha dos Super Powers também que a Estrela lançou. Nós vemos a linha dos Comandos em Ação, a linha de brinquedos do Rambo, com aqueles comerciais onde o carrinho anda na terra e tudo mais. Aquilo ali era o que fazia a criança viajar, né? Ali naquele universo fantástico. E obviamente, se a propaganda ela está querendo fazer com que a criança compre o brinquedo, né? Esse é o principal objetivo. Existia ali um consumo desses brinquedos. Hoje, após essa lei ser aprovada, diversos institutos, diversas pessoas de vários meios aí, inclusive políticos, eles colocam que essas propagandas induzem a criança. E existem basicamente 3 pilares aí dessa indução. Então eles falam que produtos alimentícios voltados à criança podem provocar a obesidade infantil. Outros tipos de propaganda podem induzir a erotização dessas crianças. A gente via nos anos 80 algumas propagandas que a menina estava andando de biquíni na praia e era uma criança, e isso hoje é mal aceito pela sociedade. E a gente também via a questão de induzir a criança a consumir determinado produto. Mas aí levanta uma questão, até que ponto isso realmente é prejudicial? Porque eu penso assim, eu e todas as pessoas que já são adultos hoje foram crianças lá no passado e passaram por tudo isso. Viram propagandas de brinquedos, viram propagandas de roupas, propagandas de alimentos voltados para o público infantil. E será que todo mundo ficou com sérios problemas mentais por causa disso? Será que isso teve uma influência muito grande na vida das pessoas? É uma questão a se levantar. Outra coisa, se a partir do momento em que não se pode passar uma propaganda por causa de todas essas restrições para um produto infantil, vamos supor, estamos lá no Bom Dia e Companhia do SBT e não se pode passar uma propaganda de brinquedo, vai passar o que na hora da propaganda? Uma propaganda de uma cerveja? Uma propaganda de algo que não tem nada a ver com a criança? Então são questões que a gente tem que levantar.
Eu fiquei pensando muito sobre esse vídeo, refletindo, analisando. Tem até um documentário que foi feito há um tempo atrás e que ele é usado como assim uma referência para esse pessoal que defende a lei. O documentário é Criança, a alma do negócio. Eu assisti uma boa parte do documentário e no documentário você só coloca o lado negativo das propagandas e não o lado positivo. A gente, por exemplo, não para para pensar que a partir do momento em que não existe mais esse tipo de propaganda, você destrói a indústria de brinquedos. Tanto é que no Brasil várias empresas faliram. A gente não vê mais a empresa Grow, ou se existe ainda, não cheguei a pesquisar, mas se existe deve ser muito pequena, né? Porque na minha época eu era criança, tinha muito brinquedo da Grow. A gente não vê mais quase propaganda da Estrela, que ainda hoje é uma das maiores, Glaslit, Gulliver, entre tantas empresas de brinquedos que existiam no Brasil e muitas faliram por causa simplesmente dessa lei. Outra coisa interessante também a se falar é que a gente não vê mais programas infantis. Um programa infantil empregava muitas pessoas, desde dançarinos, apresentadores, as pessoas do contra-rega, as pessoas que estavam envolvidas na propaganda também para poder fazer o comercial que pagava esses programas, e toda essa rede de pessoas, de uma hora para outra, desapareceu. Uma das coisas que esse pessoal alega também é que hoje a propaganda tem que ser feita para os pais e não para as crianças. Então, vamos pegar dois exemplos. Às vezes uma propaganda em que a criança estava lá, uma menina brincando com a Barbie e falando para a coleguinha, olha, você também pode ter uma. Então isso é uma propaganda diretamente de criança para criança, universo infantil, tudo colorido, uma criança com uma Barbie fazendo uma alusão para outra criança. Agora, uma propaganda, por exemplo, que eu vou dar de exemplo aqui que poderia ser aprovada, é uma propaganda, por exemplo, que nem a do Kinder Ovo. A criança está indo para a escola, a mãe está colocando ali o Kinder Ovo na lancheira da criança e a propaganda fala, olha mãe, olha como você pode fazer o dia do seu filho mais feliz. Então você vê a diferença, a propaganda está voltada para a mãe e não para a criança. Então eles falam assim, não é que não pode mais fazer propaganda infantil, mas tem que seguir determinadas regras. O problema é que limitou-se demais. Você não vê, por exemplo, hoje uma propaganda, por exemplo, de um carrinho na televisão, de um personagem, de um super-herói. Ficou muito restrito isso. E na minha opinião, até gostaria da opinião de vocês, eu acho que isso é um pouco exagerado. Porque se a gente parar para pensar, se as crianças não podem ter todo esse contato com o brinquedo, elas vão querer buscar outras coisas. E eu acho que o pessoal deveria colocar essa energia que eles estão colocando nessa lei para combater coisas que são muito mais sérias, como o trabalho infantil, como a prostituição infantil e outras coisas assim, abusos infantis que você vê todos os dias e você não vê aí eu falo nem só do governo atualmente, mas do Estado brasileiro em si, né, de todos os governos que passaram. A gente precisa de um grupo de pessoas, de um ministério, alguma coisa focado diretamente para combater isso sim, que são coisas que prejudicam as crianças. Eu acho assim um pouco exagerado porque eu adorava ver essas propagandas. O meu pai comprava brinquedo quando ele podia, não era sempre que ele podia. Então ele falava, filho, dessa vez eu não tenho como comprar, você vai ter que esperar. Eu esperava, quando ele comprava era uma felicidade, quando ele não comprava lamentava, mas nem por isso eu fiquei traumatizado, alguma coisa do tipo. Então eu acho um pouco de exagero você proibir isso, quebrar todo o universo, porque pensa comigo, se a criança não assiste, por exemplo, na Globo, um programa infantil, porque a TV Globinho acabou por causa disso, ela vai ver o quê? Ela vai ver YouTube. E aí no YouTube ela começa a ver influencers que pegam garrafas de refrigerante e começam a explodir, eles ficam fazendo experiências. Já vi influencer que se diz influencer infantil com uma apresentadora, uma menina do lado com um decote. Então, tá na mesma. Eles proíbem a TV aberta, mas em compensação na internet as crianças têm acesso a tudo. É engraçado que ao longo dos tempos algumas coisas vão mudando. Por exemplo, o McDonald's tinha o palhaço McDonald. Ele foi proibido porque começou a associar a figura do palhaço a palhaços de filmes de terror ou de coisas assim que pudessem assustar as crianças. E aí tiraram o palhaço.
mudaram as cores, mudaram o formato, alguns personagens que existiam nos anos 80 deixaram de existir, tudo por causa dessas adequações. E no entanto, o McDonald's continua vendendo muito. A gente vê que você vai no shopping, as crianças vão lá para comprar, para comer o McDonald's, quer o brinquedo do McDonald's. Então, certas proibições para alguns tipos de segmentos não acredito que não adianta nada. Para outros prejudicam muito, no caso da indústria prejudica, e para outros segmentos não muda muita coisa. Outra forma que as empresas arrumaram para meio que driblar essas leis do CONANDA e do CONAR foi a questão de você colocar vídeos de unboxing no YouTube. Então a criança pega ali um brinquedo, abre aquele brinquedo e começa a explicar, olha, isso aqui é assim, assim, ou no caso um adulto, né? Explicar isso também de alguma forma induz essas crianças a consumirem. Então é o que eu falo, a questão principal é que a publicidade infantil vai arrumar outros meios de chegar a essa criança. Será que vale a pena essa proibição toda? Será que valeu a pena acabar com, praticamente aqui no Brasil, com quase todas as indústrias de brinquedo que empregavam milhares de funcionários? Muitas pessoas perderam o seu ganha-pão por causa dessa lei. E o que falar da televisão? Pega um programa, por exemplo, que nem o da Xuxa, que existia nos anos 80 e 90. Quantas pessoas deixaram de ter o seu emprego por causa, simplesmente, dessas regras todas que se colocaram na propaganda infantil? Então eu gostaria de saber de você, dentro de vista tudo isso que eu apresentei, você acha que realmente essa proibição é válida? Até que ponto a proibição deveria existir? Em que pontos são importantes que ela exista? E em que pontos você acha que não deveria existir? Você que viveu os anos 80, que viveu os anos 90, você sente que você foi prejudicado de alguma forma, que você tem algum problema psicológico pelo fato de você ter assistido propagandas infantis? Ou alguma coisa que levou para o lado, que nem eu falei, o lado da indução, da erotização, ou até da obesidade, de como eu comecei a consumir determinado produto por causa da propaganda e tive problemas de saúde por causa disso? Gostaria de que você comentasse aqui. Sei que é um tema extremamente polêmico, é uma questão que eu acho que envolve mais vontade política do que qualquer outra coisa, porque se eles estivessem tão preocupados com as crianças, eles estariam combatendo a prostituição infantil, combatendo o trabalho infantil, entre outras coisas. Tentando tirar essa criança do semáforo, que às vezes fica lá limpando o vidro de um carro para poder ganhar uns trocados. Isso sim, na minha visão, é muito mais importante do que simplesmente proibir uma criança de ver uma propaganda de um brinquedo. O CONANDA, ele é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essas regras não se aplicam apenas às crianças, também se aplicam aos adolescentes. Então, tudo que eu falei aqui, referente a induzir a ter uma propaganda direta para uma criança, também se envolve a questão dos adolescentes. E aí, mais uma vez eu falo, você acha que um adolescente vai deixar de comprar alguma coisa simplesmente porque a propaganda não aparece mais uma propaganda de adolescente para adolescente? Então, são coisas a se levantar. Gostaria muito da opinião de vocês, principalmente que quem viveu os anos 80, que sabe que as propagandas eram muito legais, os programas infantis são inesquecíveis, nós temos memórias afetivas gigantescas por causa desses programas. Você acha que isso realmente prejudicou a sua infância e sua adolescência? Comenta aqui. E se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!